reprodução das aves. Como é que isso acontece? Isso acontece por meio do dimorfismo sexual. O que seria esse dimorfismo sexual? Seria a diferença entre o macho e a fêmea. Por exemplo, na classe dos galináceos acontece o seguinte, tem como se distinguir o macho da fêmea. A galinha é diferente do galo. O galo tem as colorações bem mais fortes e ele é maior. A reprodução deles acontece o seguinte, o macho ele fica com os gametas masculinos, que são o espermatozoide, ele só possui testículos. A galinha possui só o ovário. Como é que acontece essa fecundação? A fecundação é a fecundação externa, então seria uma reprodução interna. O macho faz tipo uma justa posição de cloacas. O que seria isso? Ele literalmente une a bunda dele com a da galinha. Desculpa as palavras, tá? Mas quando ele quer atrair a fêmea, ele canta. Ele acaba protegendo o território dele e acaba atraindo as fêmeas para que aconteça a reprodução. Ele tem um comportamento de coxe. O que seria esse comportamento de coxe? Ele acaba literalmente, o tempo todo, ele continua cantando, dando uns cantos de... Eu não lembro, me recordo o tempo que era, acho que é de 1 em 1 hora. Acho que é de 1 em 1 hora, para as galinhas ficarem perto dele. Isso. O sistema reprodutor da galinha é o seguinte: quando acontece a justa posição das cloacas, o macho espelha o espermatozoide para dentro da galinha, os espermatozoides vão de encontro ao ovário, onde ocorre o zigoto. O zigoto se forma dentro do ovo, e quando o ovo está no tamanho natural, ele é expelido para fora. A galinha, é importante lembrar que a galinha, ela bota vários ovos, então é importante ela fazer o ninho. Para que serve esse ninho? Para proteger os ovos e para que o macho tenha mais um controle sobre a reprodução dele. Olá, eu sou Lucas Luiz, da turma 2403, e vou falar sobre as aves, características gerais. As aves, elas evoluíram dos répteis há 150 milhões de anos, mas elas ainda apresentam características dos répteis, como em seus pés há escamas. Podemos também falar das aves, que elas possuem bicos, elas não possuem dentes, para que elas fiquem mais leves. As suas asas, elas têm e ainda tem penas. Essas penas, elas não servem apenas para voar, mas servem também para o controle de temperatura. Elas são endotérmicas. Isso possibilitou com que ela se adaptasse muito bem ao meio ambiente. Endotérmica quer dizer que ela consegue controlar a sua própria temperatura. Mas de que forma? Sim, elas controlam a sua própria temperatura através das penas. Elas produzem seu próprio calor também. Por isso, elas não são influenciadas de nenhuma maneira pelo meio ambiente. Por exemplo, se estiver muito frio, as penas vão se arrepiar, fazendo com que assim elas possam se aquecer. Isso é algo muito importante, pois elas não são influenciadas por isso pelo meio. Também podemos falar dos ossos que elas têm. Os ossos, eles possuem ar, e assim possuindo ar, eles ficam mais leves e são também mais resistentes. Isso é uma adaptação melhor para os voos. Mas aí fica a pergunta: uai, algumas aves voam como o beija-flor, o avestruz não voa? Sim, mas os primeiros antepassados das aves voavam. Assim, algumas aves perderam a sua capacidade de voar, mas isso significa que outras não voam. As aves possuem 9.000 espécies de aves, sendo que no Brasil existe 1.700 dessas aves. Há animais muito grandes, desde o avestruz, e há animais muito pequenos, desde o beija-flores. Elas são bípedes, elas possuem 2 pés, e a sua reprodução, a reprodução das aves, elas são ovíparas, ou seja, é através dos ovos. E elas são sexuadas, pois envolvem gametas, e a reprodução é direta, ou seja, elas já nascem na forma de aves e assim vão se tornando, como nós, seres humanos. Diferente dos girinos e dos sapos, que primeiro eles são girinos e depois eles viram sapos. E é isso sobre a reprodução das aves. Classificação das aves.
Há dois tipos de aves. As ratitas são aves que não voam, têm o osso externo achatado, em geral são grandes e pesadas, mas com asas pequenas, por isso não podem voar. E as carinatas são as aves voadoras, possuem os ossos externos em forma de guilha ou carona, onde se prendem músculos fortes que movimentam nas asas. Entre as aves carinatas, encontramos também os pinguins. Na verdade, os pinguins não voam, mas usam toda a força dos seus músculos peitorais para nadar. Trata-se de uma divisão baseada, sobretudo, na forma de pernas e do bico. Classificação de algumas aves carinatas. Anseriformes. Possui uma membrana entre os dedos dos pés, o que lhe facilita a natação, bico achatado e pernas curtas. Exemplos: marreco, cisne e pato. Estriformes. Possui olhos e cabeças muito grandes e saem à noite em busca de alimentos, passando o dia escondidos em galhos e árvores. São exemplos: mocho e coruja. Columbiformes. Tem o bico pequeno, pernas curtas, papo desenvolvidos, asas longas, pontudas e fracas. Um exemplo são os pombos. Falconiformes. São aves de rapina, alimentam-se de carne, apresentam-se bicos e pernas fortes, sua visão é muito desenvolvida. Exemplos são os gaviões, falcão, águia e etc. Califormes. Tem o bico curto, penas fortes, asas arredondadas e curtas. Várias espécies são domesticáveis. Exemplo: galinha, peru, pavão e etc. Passeriformes. São aves de pequeno e médio porte. Apresentam 3 artelhados voltados para frente e para trás. Essa disposição dos dedos é uma adaptação que permite a essas aves agarrar-se aos galhos das árvores. Em geral, as aves passeriformes cantam, ou seja, são canoras. Exemplo: canário, andorinha, pardal e etc. Psittaciformes. São aves trepadoras, apresentam a parte superior do bico curva, sua plumagem é colorida e o bico curto e forte. Um exemplo delas são a arara, papagaio, periquito e etc. A circulação das aves. A ave possui um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Na parte direita do coração, onde fica armazenado o sangue pobre em oxigênio. Na parte esquerda fica o rico em oxigênio. Na ave, esses 2 oxigênios não se encontram, são separados, sempre permanecem separados. Eu sou o Gabriel Mota, eu vou falar para vocês a nutrição das aves. Boa parte da alimentação das aves se transforma em energia, que é usada para a movimentação e manutenção da temperatura corporal. A alimentação das aves tem variações e mudanças de acordo com as espécies e as regiões. Os carboidratos, como açúcares e carbono, são as formas mais importantes de produção de energia e calor. As gorduras servem para produzir ácidos graxos que participam na absorção de vitaminas. Sobre a respiração das aves. As aves, elas habitam em lugares terrestres e por elas habitarem nesses lugares, elas apresentam uma respiração pulmonar. Os pulmões das aves, elas são bem menores do que os dos mamíferos, mas elas apresentam especializações que são sacos aéreos. Sacos aéreos são bolsas que ficam fora dos pulmões e há uma comunicação entre os sacos aéreos e os ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos cheios de cavidades que armazenam o ar. Os sacos aéreos, eles são muito importantes porque eles participam da movimentação dos pulmões e do fluxo de ar que entra e sai do corpo do animal. E vamos relembrar 2 movimentos muito importantes, que é o de inspiração e expiração. No processo de inspiração, durante o processo dele, ocorre o aumento do volume dos pulmões e dos sacos aéreos, fazendo assim com que a pressão diminua e que possa entrar o ar, havendo assim um maior volume de oxigênio
fazendo um transporte com um processo de difusão para as cavidades. Lembrando que as áreas dos pulmões, elas são altamente vascularizadas, lembrando que os alvéolos das aves, eles são menos desenvolvidos do que os dos mamíferos. As aves, na verdade, elas possuem cavidades aéreas, e essas cavidades fazem com que ocorram as trocas gasosas, o que irá ser transportados para os pulmões. Na inspiração, irá acontecer ao contrário. Os volumes das estruturas irá diminuir e a pressão irá aumentar, fazendo assim com que o ar saia. E o gás carbono que foi penetrado dentro do pulmão, ele irá ser transportado para fora, para o meio ambiente. Lembrando que as aves, elas podem respirar em lugares de alta altitude, só que o seu oxigênio irá ser menor. E coordenação das aves. As aves, elas não possuem bexigas e suas urinas, elas eliminam ácido úrico, que é uma pasta branca, e eles são eliminados nas fezes. O encefalo é mais desenvolvido que o dos répteis, principalmente o cerebelo e as regiões do cérebro, que coordenam os movimentos e o equilíbrio do corpo, importantes para manobras no voo. O sistema nervoso apresenta pares de nervos craninos, o sentido da visão. Ou seja, as aves, elas possuem pares de cavidades cranianas. Vamos falar também um pouco da membrana nictitante. Essa membrana serve para que possa impedir a penetração de poeira nos olhos das aves enquanto elas estão realizando o voo. E aí, galera, eu vou falar um pouco sobre a evolução das aves. As aves não vieram ao planeta como são vistas hoje. Houve todo um processo evolutivo até que elas tivessem essas características. Para descobrir esse processo, temos o estudo paleontológico. Esse estudo é um pouco difícil, os cientistas não têm, assim, vamos supor, um conhecimento geral, porque para achar os fósseis das aves é meio difícil, porque elas possuem muitos ossos pneumáticos e também pelo seu habitat aéreo, que dispersou muito seus restos mortais. As aves têm grandes semelhanças com os tiranossauros da espécie Theropoda. Que semelhanças são essas? O pescoço alongado, que se movimenta de característica, vamos ver, mais livre, e também os 3 dedos para frente e um para trás para fazer a fixação no solo. Olá, meu nome é João Vitor. Vou falar sobre revestimento, sustentação e movimentação das aves. As aves possuem penas, e essas penas possuem queratina, que impossibilitam a entrada de água nas asas, que acabam por atrapalhar o corpo, e preservam o calor do animal. Elas são estruturas leves, flexíveis e muito resistentes. Além delas formarem uma superfície aerodinâmica que ajuda o animal a alçar voo e a se manter no ar. A pele do animal, ao todo, ela é seca, por exceção de uma parte, que é a glândula uropigiana, que essa glândula produz uma substância oleosa, que o animal com o bico dele pega a substância e passa pelas penas, ajudando a revestir o pelo com uma substância ainda mais resistente para não haver penetração de água. E os animais, as aves aquáticas, se beneficiam disso para poderem flutuar na água e não afundarem. Os ossos das aves são bem leves e têm uma sustentação muito forte, graças às solduras entre os ossos. E os olhos delas possuem um tipo de membrana que impossibilita a entrada de poeira